e vendo o jogo. Se você tiver pelo menos um olho e o mínimo de cérebro, você vai entender que você está falando de um jogador extremamente especial e diferente. Que sim, tem seus problemas polêmicos, tem suas questões, é um personagem cheio de altos e baixos e que não encaixa com a maneira de muita gente ver a vida, ok. Mas aqui a avaliação ela é técnica, ela é tática, ela é de eficiência. Estamos falando do brasileiro mais mortal na história da Liga dos Campeões, por exemplo. De um brasileiro que tem 67 jogos em Champions e já se envolveu em mais de 70 gols nessas 8 temporadas, contando a atual. E aí, de novo, já foi campeão e artilheiro de uma edição, já foi finalista de novo, está em uma outra semifinal, de novo vai chegando, de novo com um protagonismo. Sim, tem as lesões, sim, tem as expulsões, sim, tem as provocações, porém isso faz parte de um pacote de um jogador que foi estimulado lá atrás a ser ousado, a ser alegre, a ter a sua personalidade. Você lembra quando as pessoas falavam assim, vai pra cima deles, seja você, vai moleque, use o nosso DNA. O nosso DNA, pelo menos no imaginário das pessoas, é esse DNA, muitas vezes provocador, talentoso, às vezes debochado, abusado porque tem uma enorme confiança. Então assim, o Neymar nada mais é, na sua plenitude, do que a representação do que muito torcedor sempre pediu. Só que este cara, quando deu resultado para a seleção, por exemplo, quando estava ali no ciclo para 2018, estava tudo em paz, era ovacionado. Quando o time é eliminado da Copa do Mundo, e aí fica aquela pecha do Neymar cai-cai, do Neymar isso, do Neymar aquilo, as pessoas pegam todo o canhão de frustração e jogam pra cima do Neymar, que foi o que ele sempre foi desde que ele surgiu no Santos. Ele sempre foi o cara que arriscava, que tentava, que ia um pouco além. Por quê? Porque é um fora da curva. Então esse pacote faz parte. É muito difícil ter o Neymar na sua plenitude técnica, tática, sem que a personalidade dele vá junto. Porque aí tem muita gente que olha por esse caminho. O jogador no campo, ele é uma extensão do que ele é fora dele. Só que não interessa o que ele é fora dele para avaliação. Interessa o que ele produz. E o que ele produz é um cara em altíssimo nível. Que dependendo das contas aí, nas contas que pegam gol de seleção de base, gol disso, gol daquilo, já passou dos 400 gols, em outras contas está em 388, mas é de fato um criador de jogada e um executor de jogada com um enorme talento. De novo, são 67 jogos em Liga dos Campeões da Europa, e aí somando 41 gols, mais as quase 40 assistências que tem também aí, você já passou e muito dos 70 gols envolvidos, dos 70 gols combinados. Já é o brasileiro com maior número de gols e influência em gols na Liga dos Campeões da Europa. E desde que ele começou a jogar a competição, ninguém deu mais passes para gol. E depois do Barcelona, como jogador, o Neymar só melhorou. É verdade. No seu imaginário, pode ser que ainda esteja o trio MSN, pode ser que ainda esteja as jogadas individuais e que eram maravilhosas do Neymar no Barcelona, mas como jogador de futebol, com maturidade tática, de tomada de decisão, de tudo o que fazer no campo de futebol, do meio para frente, o Neymar só melhorou quando desembarcou no PSG. Também veio junto problema, também veio junto polêmica, também vieram lesões. Tudo isso faz parte de uma avaliação. O Neymar não está imune à crítica, mas a crítica ela deve ser feita ao rendimento produzido no campo. E eu já falei isso várias vezes em polêmicas vazias aqui. O Neymar é um cara que, se tiver 10 jogos ruins na carreira, é muito, né? Você vai precisar contar nos dedos. Pode passar de 10, pode ser 12, pode ser 11, pode ser só 9. Vai depender muito da conta de cada um. Mas o fato é, primeiro, que o Neymar não se omite. A esmagadora maioria dos jogos ele vai dar a cara, ele vai pra cima, ele vai sofrer falta, ele vai quebrar a linha, ele vai pegar a marcação. O fato de ser expulso, como aconteceu contra o Lille, uma expulsão em que eu até já escrevi sobre isso, ela é compreensível. Ela é ruim? Óbvio, toda expulsão ela é ruim. Mas num jogo que era decisivo pro campeonato, o time perdendo, precisando de pressa para retomar uma bola, para bater um lateral, para cobrar uma falta, para um cara que já tinha cartão, podia segurar. Mas não é o perfil dele, fosse feito com o outro, talvez passasse batido. Outra parada que me incomoda é que nesse afã, né, nessa quase que obsessão por diminuir e criticar o Neymar por esse ruído que o personagem cria, porque você acha ele midiático demais, porque ele tá muito no Instagram, porque ele tá no TikTok, porque isso, porque aquilo, as pessoas fazem algumas comparações absurdas, por exemplo, Neymar e Mbappé, que pra mim não existe, já gravei polêmicas vazias sobre isso aqui, pra mim é um grande opiniões que você não tem o direito de ter, são jogadores de prateleiras completamente diferentes. Esses dias também viralizou uma postagem no Instagram da TNT Esportes que falava sobre isso. Não faz sentido nenhum a comparação. Você tá falando de um cara que acelera, desacelera o jogo, acha passe longo, acha passe curto, vai pra tabela, quebra
linha no 1 contra 1, quebra a linha no passe buscando o pivô e vai pra cima atacar o espaço vazio, pode jogar de falso 9, joga bem de ponta dos dois lados e se tornou um grande playmaker aí, que é um camisa 10, que cria jogadas, que dá o passe, que pifa o atacante, coisa que o Mbappé não faz e acho que pelas características dificilmente vai fazer na vida. Então assim, não é o perfil do Mbappé. Isso tem algum problema? Não, o problema é quando você compara o Mbappé com o Neymar achando que os caras são jogadores do mesmo nível, não são. Isso quer dizer que o Neymar vai ser melhor do mundo e o Mbappé não? Isso quer dizer que o Mbappé não pode ser melhor do mundo? Não. O Mbappé inclusive pode ser melhor do mundo até antes do Neymar, o que não vai dizer nada, porque o Modric também é melhor do mundo e o Modric não é melhor jogador que o Neymar. Então o fato de em uma temporada o Mbappé ser eleito tem um contexto favorável. O PSG pode ser campeão da Champions, o Mbappé faz um mata-mata muito decisivo, muito importante, por mais que eu acho que o mata-mata do Neymar, os jogos contra o Bayern foram muito bons também, mas eu entendo a boa vontade que já existe com um cara que talvez esteja na frente na fila. E ainda tem Euro, que tem um peso enorme e a França é uma das seleções favoritas. Então ganhar o prêmio de melhor do mundo não vai encerrar essa discussão e pra mim é um ponto só a mais, assim, e parabéns pro Mbappé. Ainda bem que ele tá aí e forma uma dupla espetacular, mas a comparação pra mim, ela inexiste. A outra parada, além do falar do Neymídia, que é uma bizarrice, porque assim, por exemplo, o cara mais seguido no TikTok, no Instagram, perdão, é o Cristiano Ronaldo. Ele não é só mídia, ele é o que ele é e ele é seguido porque ele é bom, porque ele produz conteúdo, porque ele tem muito fã. O Neymar é a mesma coisa, é natural que caras grandes atraiam grandes marcas, é natural que esses caras tenham muito contrato comercial e que a mídia se interesse por eles. Então assim, vai ser o Messi Mídia, vai ser o Ronaldo Mídia, vai ser o Ney Mídia, vai ser o De Bruyne Mídia. Todos os grandes vão ter grandes acordos e vão dar audiência. Então assim, a mídia vai atrás dos caras que dão resultado e que são ótimos produtos. Todos esses que a gente citou aqui são ótimos produtos. O Neymar talvez ainda mais porque comunica com um público específico, assim, tem um carisma danado, tem a linguagem muito bem adaptada à era de rede social. Então assim, segura um pouco nessa daí. A outra, que eu acho uma coisa completamente sem cabimento, é você falar, não, mas o Neymar não é decisivo. O cara fez gol na esmagadora maioria das finais que disputou, já foi artilheiro das duas grandes competições que ganhou, Champions e Libertadores, sendo o melhor jogador da Libertadores, inclusive, ainda uma criança praticamente, e depois na Champions só não ganhou mais individualmente, porque enfim tinha o Messi, e justo. Mas se você for pegar o histórico da carreira do Neymar, times em que ele mais fez gols, aí você vai ver, São Paulo não é um time pequeno, Palmeiras vai estar na conta, PSG vai estar na conta, Atlético Bilbao, Atlético Mineiro, Atlético de Madrid vai estar na conta. Então assim, ele em jogo grande aparece, nunca se omitiu, nem nas grandes competições e nos grandes palcos. Então assim, o papo de falar assim, o Neymar não é tudo isso, procure separar o seu ranço do personagem da avaliação técnica do jogador. Porque, cara, aí eu acho meio que impossível você seguir martelando no discurso. Você vai conseguir alguns malabarismos de argumento pra falar que, mas na Copa do Mundo, mas não dá pra contar com ele porque ele se machuca, mas o Mbappé novo foi campeão mundial, mas não sei quem. Você vai conseguir, mas você vai ter que esticar muito a corda pra fazer uma avaliação que, se for objetiva, em cima de desempenho, dos resultados, das conquistas individuais, dos números e do que se produz no jogo, você vai ver que é meio que insustentável. Porque, de novo, é um brasileiro protagonista em Liga dos Campeões sequencialmente e chegou na final com o PSG, que nunca havia desembarcado em tal lugar. E antes disso, mesmo com as lesões, pega as primeiras fases de Champions do Neymar com o PSG. Ele, em quase todas, foi um dos melhores, se não o melhor jogador daquelas primeiras fases. Mas aí vieram as lesões. E em algumas ele vai ter culpa, em outras vai ser só azar. É uma avaliação que vai dar boa vontade de cada um. Vai ter gente que vai conseguir forçar a barra e falar, ele se machuca porque ele dribla, ele se machuca porque ele não sei o quê. Então, se você quiser forçar, você vai forçar para qual lado que você quiser. Só tem um meio termo aqui, que é um corredor, que é desempenho, resultado, nível das atuações e protagonismo. Isso aí não tem como tirar, né? Então, assim, o Neymar é tudo isso, sim. Ele ganhando ou não a Champions pelo PSG, ele sendo ou não campeão do mundo pela seleção, por exemplo, que vários grandes não ganharam com a seleção brasileira. E nenhum desses, já falei também sobre isso, nenhum desses pegou, por exemplo, um período de entre-safra com tanta pressão quanto o Neymar. Um período em que as pessoas olhavam e falavam, a geração é isso, a geração é aquilo. E tava ele ali, meio que descolado de todo mundo. Com Olimpíada em casa, Copa do Mundo em casa. Um momento difícil. E um momento também onde se construíram outras grandes forças de seleção. Em que claramente o Brasil está passando por uma transição. Acho o trabalho do Tite muito bom, mas que não vai garantir título nenhum. Assim, não há certeza de que a Copa do Mundo vem. Porque tem muita gente grande aí. Então o fato de não ganhar a Copa, para aqueles que já não gostam, vai ser um